Estamos de volta com Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Neste último bloco, com os professores Leonardo Medeiros, de Química, e Edneia Alves, de Ciências. E ainda dá tempo de você participar. É só enviar a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Olá, professor Leonardo, olá, tudo Cláudia. bem? Tudo jóia. Tudo ótimo. E em Química, quais foram os temas de hoje? Bom, pessoal, nessa semana a nossa aula ela abordou um tema chamado termoquímica. Cai ali no segundo ano, estuda as reações que envolvem troca de calor, esse calor na forma de energia e tudo ali em volta, tá? Que tem capacidade de gerar trabalho. Uma parte muito importante do estudo das reações químicas é esse movimento de energia, a termoquímica. Muito legal. Olá, professora Edneia, tudo bem com você? Olá, Cláudia. Oi, Leonardo, tudo Olá. bem? Olá, estudante, tudo bom? Então, conta pra gente quais foram os temas de hoje. Sim. Bom, no sexto ano, o tema da nossa aula foi sistemas. Nós continuamos falando sobre os sistemas do corpo humano. Já no sétimo ano, nós começamos a falar sobre doenças. Vai ter uma sequência de aulas aí, bem interessantes por sinal, falando sobre doenças. Doenças virais, de protozoários, bacterianas e por aí vai. E no oitavo ano, nós falamos sobre o consumo da energia elétrica. Ótimo, então. Vamos então para as perguntas agora. Vamos ver. Quais são as dúvidas? Sexto ano, começamos com você, professora Edneia. Que sistema do corpo humano é responsável pela capacidade que temos de ler e interpretar as informações escritas? Excelente pergunta. Nós falamos muito sobre o sistema nervoso nessa aula, né? E é ele o sistema responsável, né, por interpretar as informações e dar às ações o comando do nosso corpo. Então, a gente lê através da visão, que é um sistema de sentido, enxerga ou então no tato, né? E quem interpreta essa informação é o nosso cérebro, o sistema nervoso central de uma forma geral, para a gente conseguir interpretar e ler tudo aquilo que está escrito. Ok. Segundo ano. Como explicar a diferença das sensações de quente e frio ao segurarmos um bloco de madeira com uma das mãos e um bloco de metal com a outra, professor Leonardo? Bom, colegas, sensação, ela, como a professora disse aqui, é uma interpretação dos nossos sentidos daquilo que está ocorrendo ali no ambiente. Então, você tem uma sensação de que a madeira e o metal estão em temperaturas muito diferentes, mas foi na pergunta, deixou claro que eles estão no mesmo ambiente. E já tem um tempo que os dois estão no mesmo ambiente ali. Então, a temperatura dos dois é aquela temperatura do ambiente, tá? Mas não porque quando a gente encosta, nós temos essa sensação de diferença de temperatura. Essa temperatura, a agitação das moléculas, e a gente fala aí que essa agitação a gente consegue medir esse grau de temperatura. E tem materiais que conseguem conduzir essa temperatura de um para o outro de uma forma melhor. A gente fala que eles são melhores condutores. Então, o metal, ele é um melhor condutor do que uma madeira. Embora os dois estejam ali na mesma temperatura, o nosso corpo não está na mesma temperatura que eles. Então, quando nós tocamos nos dois, nós temos a sensação de que o metal está mais frio, porque a condução de calor, né, desde do mais quente para o mais frio, no metal, ela vai se dar de uma forma mais intensa do que na madeira, porque ele é um melhor condutor de calor. Aí dá a sensação de que ele está mais frio do que a madeira, né? Tanto que nós temos casas construídas de madeira e não temos casas construídas de metal, né? Casas que são de metal, steel frame, por exemplo, nós temos que colocar isolantes térmicos nela ali, porque senão não retém muito bem o calor nela ali, tá certo?
Então, essa sensação, essa diferença aparente de temperatura, nada mais é do que essa capacidade do material de conduzir o calor de forma diferente. Perfeito. Está muito mais ligado ao material do que à própria sensação, que a gente acha, né, que é o material que está mais frio, mas não é. Graças ao sistema também sensorial que nós temos com os mecanismos de sentir essa alteração desse material. Perfeito. E a próxima pergunta está aqui, professora. 7º ano. Como evitar doenças de veiculação hídrica? E quais delas são as mais comuns? Correto. Bom, nós falamos de vários tipos de transmissão das doenças, né? Seja ela hídrica, atmosférica, vetorial ou as ISTs. No caso das hídricas, o que acontece? Esse tipo de transmissão é por meio da água. Então, como que a gente consegue evitar esse tipo de transmissão? Se você mora numa região que não tem água tratada, você consegue filtrar ou então ferver essa água. Ao ferver ou filtrar, você vai eliminar boa parte, né, dos micro-organismos que podem vir a causar determinada doença. Agora, em regiões que tem água tratada, a gente já recebe essa água de forma tratada, como o próprio nome já diz, então a chance de adquirir doenças por meio dela é menor, mas ainda pode acontecer. Então, doenças como cólera, a giardíase, a amebíase, que são parasitoses, são doenças de veiculação hídrica. Então, como que a gente consegue eliminar? Lavando bem os alimentos e, no caso da utilização da água, se você não tem água tratada, filtrar ou ferver essa água vai eliminar as chances de você ser infectado, né, por causa dessa via. Perfeito. E para lavar as verduras, é suficiente a água tratada? Infelizmente não, né? Existem vários parasitos, principalmente vou falar dos parasitos em si, porque é minha área de especialização, então consigo falar com mais propriedade, mas existem alguns estudos que nos mostram que nem a água sanitária, o ácido clorídrico mata determinados micro-organismos. Eles têm sobrevivido até essas substâncias. Então, o simples fato só de lavar ali com água, muitas vezes não vai eliminar determinadas parasitoses, determinados micro-organismos de maneira geral. Então, a gente às vezes precisa inserir, lavou a verdura, coloca ela de molho por um período no ácido clorídrico, um pouquinho de ácido clorídrico diluído na água, deixa lá mergulhado, depois você enxágua em água corrente, água tratada, por um bom tempo esses vegetais, legumes, antes de você inserir. Agora, o cozimento, né, se for um alimento que você irá cozinhar, não tem tanto problema, porque o calor vai matar esses micro-organismos, mas verduras de folha, principalmente, a gente recomenda a utilização da lavagem com a água corrente e também a utilização do hipoclorito de sódio, da água sanitária. Isso, da água sanitária. Obrigada. Perfeito. Professor Leonardo, 2º ano, por que a expressão feche a porta para o frio não entrar não corresponde exatamente ao conceito científico de transferência de calor? Essa é boa. Bom, fecha a porta para o frio não entrar, né? Gente, transferência de calor. Nós temos algumas maneiras de transferir calor. A maneira mais comum que nós temos é a que nós chamamos de condução. Então, por exemplo, você tem ali um metal. E se você esquentar a ponta do metal segurando o metal, daqui a pouco você sente que a temperatura ali alterou. A gente vê isso quando a gente pega a colher quente, né, lá queima a mão na na cozinha. Nós temos uma outra forma de transferência de calor, que é a forma de corrente de convecção. Dentro da geladeira tem esse processo, quando a gente ferve uma água tem esse processo. E nós temos uma outra forma de transferência de calor, que é a forma de irradiação. O calor do sol chega até a gente aqui, né? Então nós temos essas formas. Mas tem uma característica muito importante nas transferências de calor, que a gente sabe, já vou falar assim, que quando dois corpos estão em temperaturas diferentes e eles têm contato, há uma transferência dessa energia do mais quente para o mais frio. E é esse sentido. Então, teoricamente,
esse frio que vai entrar pela porta, na verdade não está ocorrendo isso, na verdade é o calor que está saindo. Então a gente tem essa sensação de que o frio está entrando, mas na verdade a transferência é do maior temperatura para o de menor temperatura e não o contrário, tá? Por isso que é uma expressão popular, sim, mas não corresponde diretamente à interpretação científica por causa dessa especificidade da transferência de calor. Posso complementar rapidinho? Porque foi até um pouco sobre o tema da nossa aula no 8º ano, sobre o consumo da energia, e eu citei o exemplo da geladeira, de abrir a geladeira, às vezes a gente esquece o que foi buscar, parar lá na porta da geladeira e fica olhando para ela assim, com a porta aberta. Eu falei, o que eu vim buscar aqui? Fecha a geladeira, pessoal. Por quê? Quando você abre ela, não que o frio está saindo, né? O ar frio está saindo dela, mas o ar quente que está no ambiente entra. E aí, para ela resfriar novamente, vai demorar muito mais. Ou seja, o consumo de energia para que ela resfrie vai aumentar. Então, quanto mais tempo a gente mantém essa porta aberta, pior é, né, professor? Só dá um exemplo com convecção, gente. Congelador em cima da geladeira, ar mais frio vai descer, o ar mais quente vai subir, tá? Aquecedor embaixo na casa, ar mais quente vai subir, ar mais frio descer. Ar-condicionado em cima, essas formam corrente de convecção. Por isso que a gente tem local para cada coisa assim. Verdade. Entendido, ótimos exemplos. Vamos lá para o 8º ano. Professora Edneia, como é dividido o consumo de energia elétrica no Brasil? Nessa aula eu falei da distribuição, né, da energia elétrica no Brasil, e aqui nós temos que 85% do consumo, aproximadamente, né, é de residências. Então, o outro restante fica para a indústria, ou seja, a maior parte do consumo da eletricidade ainda assim é de residências no Brasil. O restante fica somente para a indústria mesmo, os 15%, né, que sobram aí. Perfeito. Vamos lá, uma dúvida do 2º ano. Vamos entender aqui a dúvida, professor Leonardo. Imagine que você põe a mão dentro de um forno quente para retirar uma forma de alumínio e queima os dedos ao tocá-la. Porém, o ar de dentro do forno possui a mesma temperatura da forma. Isso é um equilíbrio térmico. E não queima a sua mão. Por que isso acontece? Bom, pessoal, primeira coisa, não vai abrir forno na sua casa e pegar forma lá de alumínio com a mão, assim não, já sem tem proteção, luva, tem né? coisa para pegar, não vai lá não, isso é um acidente. Gente, foi interessante ele falar de equilíbrio térmico, né? Porque dentro do forno a temperatura está igual nele todo. Inclusive a forma. Inclusive a forma, o ar, tudo lá está igual, não é? Por que então que ao tocar na forma nós queimamos? E nesse momento que a mão foi lá, a gente não queimou pelo ar, mas se ficar muito tempo ali, vai queimar pelo ar também, tá? É o que nós falamos no exemplo anterior, se aplica aqui também. A questão da condutividade térmica, além do material, do meio, não é? Então, o ar, ele conduz menos calor do que o metal ali. E aí, como o metal tem a capacidade de conduzir mais o calor, agora ocorre uma sensação contrária daquela, né? Ele está mais quente e nós estamos com a temperatura menor. E aí há essa transferência de energia. Agora, é importante lembrar que o meio, essas diferenças, é importante quando a gente fala da sensação térmica e da temperatura real, não é? Muitas vezes a gente vê assim, ó, a temperatura é tantos graus, mas a sensação térmica é menor, justamente por causa dessas diferenças e essas capacidades de transferência de calor do meio. Perfeito. Então, olha aí, hein, pessoal? Nada de enfiar a mão no forno sem proteção, ok? Vamos lá, 6º ano, professora Edneia. Quais estruturas do corpo humano são necessárias para a locomoção? Sim. Nós precisamos, né, basicamente de 3 sistemas em conjunto para que ocorra a locomoção. O sistema nervoso, que irá coordenar os movimentos, o sistema esquelético e o muscular, que juntos formam um sistema locomotor, né? Então, o esquelético, que vai ser constituído da musculatura esquelética, ou seja, essa musculatura ela está
sobrepondo, né, em contato com os ossos, e o esqueleto, nosso esqueleto que serve para sustentação e também locomoção, eles vão interagir. Para fazer a ligação entre ossos, músculo com músculo, a gente vai ter os nossos ligamentos, tendões, articulações, que vão permitir, por exemplo, diferentes movimentos. Então, o sistema nervoso coordena, envia o impulso, né? Primeiro ele é interpretado, envia-se o impulso, chega na musculatura e nos ossos, a musculatura vai contrair ou relaxar, de acordo com o tipo de atividade que eu estiver fazendo, e esse movimento, essa contração ou relaxamento vai provocar o movimento entre ossos e músculos, dando o poder da locomoção. Professor Leonardo, a dúvida é do segundo ano. Por que nossos dedos grudam em uma forma de metal com gelo quando a retiramos do congelador? Às vezes gruda até no próprio gelo. No gelo, né? Aí o metal ou o gelo, outra coisa. É interessante que nós já tivemos uma pergunta nesse bloco sobre sensação, né? E as sensações, muitas vezes, elas nos pregam a peça. Então, às vezes, a nossa mão pode parecer que está sequinha, tá? Se você pegar, minha mão está seca, mas tem uma certa umidade na nossa mão, tem uma certa umidade no ar, tá? E, embora a gente não perceba, nesse momento, quando a gente coloca a mão lá no gelo ou na forma, essa água superficial que está aqui de umidade, ela vai se congelar ali. E aí ela forma esse gelo entre a nossa pele e entre o gelo, ou entre a nossa pele e a forma, e a gente tem essa sensação. Se a gente tirar, depois a temperatura mesmo vai conseguir, a gente pode colocar na água, soltar. Às vezes tem tanta umidade na mão que se a gente puxar muito até machuca, tá? Queima, né? Queima. Gelo também, às vezes pessoas gostam de colocar muito gelo ou até colocar gelo nos lábios, às vezes gruda, né? Então é por causa disso, por causa dessa umidade que em contato ali, a transferência de calor ela vai solidificar, a água vai solidificar e vai fazer essa ligação entre a nossa pele e a forma. Então as sensações elas são boas, mas às vezes nos pregam a peça, tá? Entendido. Professora Edneia, 7º ano, como se chama a transmissão da doença de uma pessoa para outra? Vou aproveitar a fala aqui do professor Léo. Contato, né? Então, quando você tem a transmissão de uma pessoa para outra, ela é chamada de contato. Se eu pego nas mãos de alguém que está contaminado com alguma doença ou algum vírus, né? Eu passo daquela pessoa para minha mão, da mão eu posso levar os olhos, né, que é uma mucosa, ou então a boca, nariz, e aí eu transfiro aquele micro-organismo para o meu organismo através do contato, é um contato direto, então você toca. Só de pessoa para pessoa, não, pode acontecer, por exemplo, de eu pegar um objeto e transmitir também. Então, isso aqui também é um contato. Não precisa necessariamente ser de uma pessoa para outra. O contato com objetos, com fomites, eles vão também transmitir determinadas doenças por causa desse contato que a gente faz com o objeto ou com alguém. Daí, né, professora, a importância de uma higiene, né? Com de se lavar as mãos certeza. constantemente. A gente pega muita comida, muita coisa, vai à boca, vai ao olho, vai no ônibus, vai nas pessoas, né? Esse contato aí é a higiene, pessoal. E outros itens, né, turminha aí do fundamental, que a gente não deve ficar emprestando também, tipo escova de dente, compartilhar a escova de dente, coleguinha Os próprios lá, objetos, os meninos às vezes têm né? mania de ficar com lápis na boca, do fundamental, nem só do fundamental, né, professor? Também, no médio também, fica lá, ó, com lápis, com a caneta na boca, de repente pega isso, empresta pro colega, aí o colega faz a mesma coisa e você vai transmitindo. A gente viu o quanto isso foi importante nesses últimos anos com a Covid, a questão da higienização das mãos, da lavagem correta das mãos, uso de máscaras, para evitar esse tipo de contágio, né? Então, tá aí mais um recado que a gente pode passar para vocês com relação a esse cuidado que vocês podem ter e tem que ter com relação à transmissão das doenças. Ok, vamos para a última pergunta do bloco, professor Leonardo. Então, explique para nós mais essa prática aqui. As talhas e moringas de barro, cerâmica de argila cozida, contendo água, estão sempre a uma temperatura um pouco inferior à do ambiente.
Sabendo que a água é capaz de impregnar esse material e chegar em pequena quantidade até o lado externo, propõe uma explicação para elas se manterem abaixo da temperatura do ambiente em 1 minuto, professor. Gente, olha só. Melhor água. Muito legal, tá? Água de filtro de barro, uma delícia. Água de moringa, uma delícia. O barro, galera, essa argila que foi tratada lá com temperatura, né? Ela é porosa. E essa água que está dentro dela, alguma coisinha dela vai para a camada mais externa, tá? Faz ali uma pelezinha de gotículas de água. Aquele suor. É, aquele suorzinho ali. Essa água em contato com o ambiente, ela vai ser evaporada. Para evaporar, ela precisa tirar calor. E ela vai tirar calor de onde? Da água que está dentro, tá? Por isso que ela consegue evaporar para o ambiente, tirando o calor da água que está dentro. A água que está dentro perde calor e fica com a Mais temperatura geladinho. mais fria do que a que está externa. Muito legal a química. O Tira Dúvidas de Ciências da Natureza vai ficando por aqui hoje, mas você pode acompanhar o Se Liga na Educação pelo aplicativo Conexão Escola 2.0. Você sabe, é gratuito e não consome os dados da sua internet, ou pelo site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professor Leonardo e professora Edneia, muito obrigada pela presença de vocês Obrigado, aqui no pessoal. Tira Dúvidas. Obrigada. Eu agradeço também a Flaviane e a Mariana, que foram as intérpretes de Libras que nos acompanharam hoje. E agradeço, é claro, a sua companhia. O Tira Dúvidas volta amanhã às 11h15, hein? Um grande abraço para você.